Olá, estudantes da Casa Familiar Rural. Eu sou o professor Francisco Andrade e nós vamos trabalhar nesse semestre com algumas questões específicas, né, a princípio com essa parte de metodologia de pesquisa científica, juntamente com outro professor que depois vai se apresentar para vocês. Na disciplina de metodologia de pesquisa, a gente vai introduzir algumas ideias que vão ajudar vocês na parte mais específica que nós iremos trabalhar, que é a parte do estágio, orientação para o estágio e depois acompanhamento ali do relatório do estágio, que é considerado uma atividade, um trabalho mais acadêmico, mais sistematizado. Antes da gente chegar propriamente nessa parte do estágio, a gente vai falar algumas coisas sobre metodologia de pesquisa, sobre conhecimento, sobre os tipos de conhecimento, até que a gente chegue nessa parte mais específica do estágio e na elaboração de trabalhos acadêmicos. Então, logo, logo nos encontraremos presencial, acredito, mas enquanto isso, a gente vai ter esse canal de comunicação a partir de videoaulas, pelo WhatsApp ou outros espaços, né, quando for oportuno ter essa aula no formato de teleconferência, né? Mas para início de conversa, a gente planejou esse vídeo, organizou esse vídeo para introduzir um pouco do nosso conteúdo, tendo em vista a dificuldade de vocês em participar em tempo real dessa teleconferência. Mas, bem, vou tentar rapidamente projetar aqui um material, né, da nossa primeira aula. Então, a gente vai conversando, né, com essas diversas formas, até termos a oportunidade de estarmos presente, né, e para a gente conversar melhor. Então, esse nosso primeiro contato aqui é para a gente conversar algumas coisas sobre conhecimento, né, da disciplina que se chama Introdução à, à Metodologia de Pesquisa, né? Na verdade, a disciplina é Metodologia de Pesquisa Científica, mas, na verdade, é uma breve introdução, porque essa disciplina é um pouco extensa, né, quando ela é oferecida em outro formato. Mas, bem, como eu já falei, eu sou o professor Francisco Andrade, e, a princípio, a gente vai conversar um pouco sobre metodologia de pesquisa, elaboração de trabalhos acadêmicos, científicos, até chegar na parte específica do relatório. Pois bem, a metodologia de pesquisa científica, ela trata do estudo da ciência, né, e sua relação com o mundo em que vivemos. E assim ela privilegia o ato de pesquisa como um exercício cotidiano na vida do estudante, capaz de facilitar o processo de ensino através de estímulo ao ato de pesquisa. Então, a gente vai estar falando sobre essa questão da pesquisa, da importância da pesquisa, né, a de pesquisa científica, no sentido de garantir aí essa relação do estudante com esse conhecimento, com essa elaboração de conhecimento científico. E aí, já sabemos que o conhecimento científico ele se dá a partir de pesquisas, né? Pesquisas bibliográficas, pesquisa de campo e tal. Então, o objetivo aqui é estimulá-los a essa questão da leitura, da pesquisa e tal. Então, a gente vai conversar um pouco sobre essas coisas. O objetivo geral dessa disciplina é estimular o aluno, né, no campo do conhecimento científico, oferecendo a vocês a oportunidade de compreender o trabalho científico como resultado da reflexão e da curiosidade humana. Então, nesse espaço acadêmico que a gente chama na escola, né, e posteriormente na universidade, o conhecimento que se desenvolve é considerado um conhecimento científico. Logo, a gente introduz aqui no curso técnico em agropecuária esses conhecimentos
considerados também científicos. Por isso, o objetivo dessa disciplina, né, é abordar um pouco essas questões, introduzindo o aluno nesse universo do conhecimento científico. Os objetivos específicos da nossa disciplina, dessa disciplina, né, que a gente pretende? A gente pretende discutir o nascimento da ciência e sua evolução até os nossos dias. A gente pretende trabalhar os conceitos relacionados à pesquisa científica, assim como as várias possíveis abordagens da pesquisa, como pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa. Pesquisa quantitativa é a que trabalha com dados, né, e quantitativos, né, de tabulação, de informação mais estatística, e qualitativa, que trabalha com o processo de qualidade, né? Como as pessoas pensam, como as pessoas aprendem, como as pessoas trabalhando aí com os sujeitos mesmo, com as pessoas, né? A gente vai desenvolver melhor essas ideias. Um outro objetivo é exercitar o ato de pesquisa, né? O ato de pesquisar sempre. E um outro objetivo ainda é introduzir a redação científica como exercício para futuros trabalhos de iniciação científica, ou seja, os trabalhos que vocês desenvolvem nas disciplinas. Eles, a princípio, não sei como os professores têm trabalhado, eu imagino que algumas orientações, né, de capa, folha de rosto, como é que se redige um trabalho, nessa formatação considerada oficial e tal. Eu imagino que alguns professores já fizeram isso, mas aqui a gente vai ter essa oportunidade de aprofundar nessa questão, né, da redação científica de um trabalho. Como é que se estrutura um trabalho considerado científico, um trabalho considerado acadêmico, como é o caso do relatório do estágio, do PPJ, de outras atividades mais elaboradas que vocês irão desenvolver, certo? Um outro objetivo é despertar um olhar reflexivo sobre os vários possíveis campos de pesquisa vivenciada pelas atividades orientadas, né? Ou seja, despertar aí essa reflexão sobre os campos de pesquisa que possivelmente o curso de agropecuária possibilita que vocês desenvolvam, né, de forma orientada. Como também, o último objetivo aí, prepará-los para o desenvolvimento de seu futuro trabalho, ou seja, um projeto de pesquisa, no nosso caso, é o relatório de estágio, o próprio PPJ, né? Há alguns trabalhos mais elaborados nesse sentido. Então, só para a gente entender essa questão da disciplina, né, metodologia de pesquisa, metodologia vem de método. O que é método, professor? Método é o caminho que você vai percorrer para desenvolver alguma coisa, né? No caso da pesquisa, é isso, é o caminho que você vai percorrer para desenvolver uma pesquisa. A gente chama de métodos, os métodos de pesquisa, né? Métodos de pesquisa. Então, metodologia de pesquisa são os métodos, está relacionado aos métodos que a pessoa desenvolve para realizar determinada pesquisa. Então, quando a gente fala metodologia de pesquisa, são os caminhos, as formas, os métodos que se tem para desenvolver a pesquisa. Dentro da pesquisa científica, nós vamos ter as pesquisas de caráter qualitativas e de caráter quantitativa, como eu já falei para vocês. Vamos ter também pesquisa de caráter pesquisa-ação, quando uma pesquisa motiva a uma ação. Vamos ter a pesquisa participante, que é quando o indivíduo faz uma pesquisa que ele participa desse processo. Vamos ter a pesquisa etnográfica. Etnográfica é quando o pesquisador trabalha com uma etnia,
com um grupo social, um grupo cultural, um grupo étnico específico. Então, ele vai escrever grafia de escrever e étnico de povo, de cultura, de etnia. Também tem estudo de caso, né? Estudo de caso, quando foca a um caso específico, e a pesquisa bibliográfica. Pesquisa bibliográfica, que é essa pesquisa feita nos livros, considerando o livro aí, revista, artigo científico, de site da internet, né? Enfim, vídeos, esses documentários da Embrapa, do Sebrae, enfim. E temos a pesquisa de campo, né? Pesquisa de campo, que para nós é muito interessante, porque ela possibilita a vivência, né, desses espaços onde as coisas, né, as ações realmente se desenvolvem. Então, só para a gente ir se apropriando aí essa parte mais introdutória da disciplina, metodologia de pesquisa científica, certo? Então, avançando um pouco nessa orientação, a gente tem aqui algumas ideias sobre conhecimento. O objetivo da pesquisa é sempre conhecer alguma coisa, né? É sempre buscando conhecimento. E o que é conhecimento, professor? Bom, vamos falar um pouquinho sobre conhecimento. O que é conhecer para você? Então, se eu pergunto para você, o que é conhecer? Certamente você poderá encontrar várias definições sobre esse tema. Né? Alguém pode dizer, conhecer é isso, conhecer é aquilo, enfim. Segundo Belo, um autor que escreve sobre os tipos de conhecimento, ele diz que conhecer é incorporar um conceito novo ou original sobre um fato ou um fenômeno qualquer. Então, conhecimento é quando você desenvolve um conceito novo sobre alguma coisa. Então, o objetivo da pesquisa é você observar aquilo que ainda não foi dito sobre um fato ou um fenômeno, é acrescentar um elemento novo, né, a partir daquele fenômeno, daquele fato que já foi pesquisado, porém você também está pesquisando, mas acrescenta um fato novo. Então, o conhecimento, ele não nasce do vazio, e sim das experiências que acumulamos em nossa vida cotidiana, né? Ele não nasce do nada. Ele nasce a partir de alguma coisa que já foi dita, que já foi feita, né? No nosso cotidiano, das nossas relações. Então, o conhecimento não nasce do vazio, sim das experiências que acumulamos em nossa vida cotidiana, através das experiências, dos relacionamentos interpessoais que a gente vai desenvolvendo com as outras pessoas, né? Relacionamentos interpessoais, das leituras de livros e artigos diversos. Então, o conhecimento ele nasce principalmente das relações que a gente vai estabelecendo com as coisas, né? Com as leituras que a gente faz, com uma música que ouve, com um filme que assiste, com uma viagem que fez, com as pessoas mais velhas, com os mais novos, com os professores, com as experiências interpessoais, ou seja, com os outros, que a gente estabelece no cotidiano. E aí a gente chama atenção para essa questão da leitura de livros e de artigos, né? Então, dentre os animais, o homem é o único ser capaz de criar e transformar o conhecimento. Os outros animais que não pensam racionalmente como nós, eles não têm essa capacidade de criar, né, e de transformar o conhecimento. Essa é uma virtude, é uma capacidade tipicamente humana, né? O ser humano é o único ser capaz de criar e transformar o conhecimento, né? Porque ele pensa, porque ele organiza, porque ele planeja, porque ele busca, porque ele é curioso, né? Ele é curioso. Então, ao longo da história, o homem sempre teve, né, na sua própria natureza, essa curiosidade de saber das coisas. E isso se dá, né, pelo que a gente chama de pesquisa. Então, e qual é a finalidade, professor, do conhecimento, né? Bom, o fim do conhecimento é alcançar uma verdade objetiva,
Então, o conhecimento quer sempre conhecer algo, né, uma verdade objetiva sobre as coisas. Então, o fim do conhecimento, a finalidade do conhecimento, o conhecimento existe para alcançar uma verdade, né, objetiva das coisas, daquilo que se quer conhecer. Ao produzir, ao produzir alguma coisa, o homem assimila o mundo ao derredor. Ou seja, quando o homem produz relações, produz matéria, produz alguma coisa, então, ao produzir, o homem assimila o mundo ao derredor, porque ele vai se relacionando com as coisas que estão ao seu redor, né, no espaço onde ele está inserido. Através de um processo, essa assimilação do mundo ao redor se dá através de um processo dialético, que a gente chama, baseado na contemplação, na sensação, na percepção e na representação. Que é isso, professor? Sim, o conhecimento se dá a partir de um processo que a gente chama dialético. Dialético por quê? Porque ele pode ir mudando dependendo da situação. Ele pode ser contraditório, ele pode existir hoje de uma forma, amanhã de outra. Então, ao longo do processo, a gente vai entendendo melhor o que é dialética. Mas ele é baseado nesse processo de contemplação, sensação, percepção, representação. E o que é isso, professor? A contemplação é quando você contempla, quando você vê, né? Quando você contempla alguma coisa, quando você tem esse contato visual de contemplar. Então, para a gente conhecer alguma coisa, a gente primeiro contempla, né? Esse processo de contemplação, ver, depois o processo de sensação, de sentir, né? De sentir. Então, eu contemplei essa caneca e agora vou sentir essa caneca, a sensação. Então, eu uso os meus sentidos, algum dos meus sentidos, tato, visão, audição, paladar e tal, para sentir as coisas. Então, eu sinto. Quando eu sinto, eu começo a perceber. Aí é o processo de percepção. Né? Então, eu começo, a partir dos sentidos, eu começo a perceber se ela é grande, se ela é pequena, se ela é dura, se ela é mole, se ela é, enfim, qual é o formato, se ela é quadrada, se ela é redonda. Então, eu contemplo, depois eu sinto, e aí eu vou percebendo as formas, os tamanhos, enfim, é o processo de percepção. E depois é o processo de representação. Então, quando eu nunca vi essa caneca, nunca contemplei, nunca senti, nunca percebi. É difícil você imaginar a caneca se você nunca percebeu. Então, um objeto que você nunca contemplou, nunca sentiu, nunca percebeu, é difícil de você representar. Agora, depois que você contempla, depois que você sente e percebe, aí cria na sua cabeça a ideia de representação. Né? Uma representação é algo simbólico, você representa a caneca. Quando alguém diz, pega ali a minha caneca, né? Eu pego ali a caneca, você já imagina que é um objeto, assim, meio, eu não sei a estrutura aqui que pode ser chamada, mas você já imagina que não é algo grande como um carro, nem algo tão pequeno como, não sei, um caroço de feijão, mas você imagina, né? Quando fala caneca, você já tem a ideia da caneca. Então, isso se chama representação. Ou seja, você não precisa estar pegando na coisa, estar sentindo a coisa para imaginar, para visualizar ela. Né? Um exemplo aqui que a gente sempre fala, né? Aqui onde eu estou, não tem pizza. Mas quando eu falo pizza, né? Como vocês já contemplaram, já sentiram, já perceberam. Então, agora vocês fazem a representação. Quando eu falo pizza, quando eu falo hambúrguer, vem como se tivesse na cabeça de vocês aquela imagem
né? Na pizza, do hambúrguer. Isso se chama representação, porque você já conhece esses objetos. Você já contemplou, já sentiu, já percebeu. Agora você representa, certo? Então, o processo de conhecimento se dá assim, por esse processo, né? Que é um processo dialético baseado nesses 4 momentos, a princípio: contemplação, sensação, percepção e representação. Ok, professor? Para a gente ir meio que finalizando, a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de conhecimento. Os tipos de conhecimento. A princípio, nós vamos falar de 4 tipos de conhecimento. O primeiro tipo de conhecimento, né, nós vamos falar jazinho, é um conhecimento do senso comum, depois o conhecimento religioso, conhecimento filosófico e o conhecimento científico, que é o que nos interessa. Pois bem, professor, o ser humano, ao se utilizar de um conjunto de símbolos para ordenar o pensamento, né, e assim permitir a produção e transmissão de ideias, pode criar diversos tipos de conhecimento. Quer dizer, ao longo da história, para representar as suas ideias, nesse processo de construção de conhecimento, o homem organizou alguns tipos de conhecimento que a gente pode definir assim. O primeiro conhecimento, a gente chama de conhecimento empírico ou popular. O que é o conhecimento empírico ou popular, professor? Empírico vem de experiência no dia a dia, né? De experimentar. Então, conhecimento empírico ou popular é o conhecimento obtido, é, é o conhecimento obtido de modo espontâneo, né? No dia a dia, na vivência e tal. É o conhecimento obtido de modo espontâneo, após inúmeras tentativas, por meio de ações não planejadas. Ou seja, você vai se relacionando com as pessoas, com as coisas no dia a dia e tal, e você vai adquirindo conhecimento. Esse conhecimento da experiência é chamado de conhecimento empírico ou conhecimento popular, ou senso comum. Por que popular? Porque todo mundo sabe, todo mundo aprende. Não precisa ir para a escola para aprender esse tipo de conhecimento. Então, é chamado de conhecimento popular ou conhecimento do senso comum. Do senso comum, porque é comum entre o povão, todo mundo sabe, né? Mas também é chamado de conhecimento empírico, porque ele é baseado nas experiências, nas experiências. E ele é obtido sem a aplicação de um método, né? O saber presente em nossa vida cotidiana. Então, o conhecimento empírico ou popular, ou senso comum, é esse conhecimento do dia a dia da nossa vida, né? Um exemplo é, de conhecimento empírico. Um exemplo, chá de boldo é bom para o estômago. A gente aprendeu que chá de boldo é bom para o estômago, e isso não nos ensinaram na escola. A gente aprendeu com os pais, com os vizinhos, com alguém que foi passando assim de geração em geração, e todo mundo sabe, né? Chá de boldo é bom para o estômago. Então, esse conhecimento do ouvir dizer, né? Esse conhecimento de que aprendi na comunidade, na vizinhança, com os meus pais, é conhecimento popular, ou senso comum, ou empírico, né? Então, ele é superficial, porque se vê, se sente, se ouve, todo mundo fala, ou seja, conformam-se com a aparência. É um conhecimento que não é científico. Né? Ele é sensitivo, porque a pessoa sente, refere-se à vivência do dia a dia. Ele é subjetivo, depende de cada um, pois é o próprio sujeito que organiza a sua experiência de acordo com a sua visão, com a sua ótica. Ele é sistemático, ou seja, não é sistematizado, porque não possui uma ordenação das ideias. Ele é acrítico quer dizer que não é um conhecimento crítico. Independente de verdadeiro ou não, este conhecimento não se manifesta da forma crítica, ou seja, não é um conhecimento sistematizado crítico, né? Então, é um conhecimento do ouvir dizer no dia a dia. O segundo conhecimento que eu quero
apresentar para vocês é o conhecimento teológico ou religioso. O conhecimento teológico, teo é Deus, né? Teo é Deus, e o lógico, o estudo. Então, estudo de Deus. Ou religioso, né? Então, esse conhecimento, ele é revelado pela fé divina ou pela crença religiosa, né? Portanto, não pode ser confirmado ou negado. Então, o conhecimento religioso, ele não pode ser dado como verdadeiro, mas também não pode ser dado como falso, né? Porque a sua origem se baseia nos valores das proposições sagradas e, portanto, são indiscutíveis, né? Por quê? Pela sua revelação com o sobrenatural. Então, depende da minha relação com Deus. Então, tem gente que crê em Deus, logo, né, vai acreditar nos conhecimentos provindo aí de Deus, esse conhecimento religioso. Quem não acredita em Deus, logo não vai acreditar nesses conhecimentos. Então, ele é um conhecimento, né, assim, indiscutível, não tem como dizer se é verdadeiro ou não, porque vai depender, né, da relação que cada um de nós temos com o sobrenatural. Então, depende da formação moral e das crenças de cada indivíduo, né? Então, esse é o conhecimento religioso ou teológico, que é um conhecimento que também faz parte da nossa vida. Por exemplo, né? Ah, aqui temos um exemplo: o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. É uma ideia, é um conhecimento bíblico, divino, que quem crê em Deus acredita nisso, que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Quem não acredita em Deus não vai acreditar, né, nesse tipo de conhecimento. Por isso que é indiscutível. A gente nem pode ficar discutindo se é verdadeiro, se é falso, porque depende de cada um. Então, esse conhecimento, né, ele é valorativo, porque cada um dá o valor que lhe convém, ele é inspiracional, porque ele inspira, ele é sistemático, porque ele já foi sistematizado, é prova disso, é a própria Bíblia e outros livros que fala dele, né? Ele é não verificável, porque não pode, né, ser palpável, porque é algo sobrenatural, é algo divino, ele é infalível, né? E um exemplo disso é o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, como eu já falei. Então, esse é o conhecimento teológico ou religioso. E aí, penúltimo, nós temos o conhecimento filosófico, né? Eu gosto muito do conhecimento filosófico, porque, além de pedagogo, eu sou filósofo, né? No começo eu não disse para vocês, mas eu sou filósofo por formação e sou pedagogo, né? E estudo os sujeitos do campo, especialização em educação do campo, mestrado em ciência da educação, e aí pesquisei educação do campo, e agora finalizando um doutorado em humanidade e educação do campo, aí na perspectiva da epistemologia, que é ligado à pesquisa, né? Então, por isso a gente defende essa linha filosófica. Então, o conhecimento filosófico, ele é fruto do raciocínio e da reflexão humana, é o conhecimento sobre fenômenos, ele é valorativo, que emerge da experiência e não de experimentações, como no caso científico, que nós já vamos falar. Portanto, não é verificável e as suas hipóteses são filosóficas. Nada é confirmado ou refutado no campo da ciência, segundo a filosofia. Então, o conhecimento filosófico é um conhecimento de reflexão, né? De reflexão, com base em experiências também, né? Mas ele é no campo da reflexão, da racionalização, né? Do pensamento. Característica do conhecimento filosófico, né? Vamos ver aí. O conhecimento filosófico, ele é composto das seguintes características: ele é valorativo, ele tem um valor, né? Ele é racional,
Racional tem que ser racional, pensado de forma. Não é qualquer pensamento que é filosófico, ele é racional, ele é sistemático, porque já há uma sistematização desse conhecimento, não verificável, que é no campo da racionalidade, ele é infalível e exato. Exemplo do conhecimento filosófico: o homem é a ponte entre o animal e o além-homem. Quem disse isso foi um filósofo alemão, se chama Friedrich Nietzsche. Então, Nietzsche disse: o homem é a ponte entre o animal e o além-homem. Como assim, professor? Bom, o Nietzsche provocou a gente para pensar, né? Para raciocinar, porque o conhecimento filosófico é um conhecimento racional. Então, quando Nietzsche disse o homem é a ponte entre o animal e o além-homem, faz a gente pensar num monte de coisa. E para a gente refletir sobre essa frase do Nietzsche, é importante, é necessário refletir. Refletir de forma racional, de forma filosófica. Por isso, o conhecimento filosófico, ele é, né, a, ele é reflexivo. Por último, aqui, gente, para ir terminando, que é o conhecimento que nos interessa, tudo isso que eu falei era para a gente chegar aqui no conhecimento científico. Então, é o conhecimento racional, sistemático, exato, verificável da realidade. Parece um conhecimento assim perfeito, conhecimento científico, né? A sua origem está nos procedimentos da verificação baseada na metodologia científica. Então, aqui é o conhecimento que vai nos interessar. Na escola, na academia, né, na faculdade, na universidade, a gente estuda conhecimento científico. Por isso, a disciplina, né, vai se chamar aqui metodologia de pesquisa científica, porque vai tratar de método científico. Por isso é importante para nós entender o conhecimento científico, né, que ele é racional, ele parte aí da filosofia, mas ele é sistemático, ele é verificável, porque a manipulação de coisas, né, então ele pode ser verificado na realidade. E essa verificação ela é baseada em metodologia, com metodologia científica. Então, para produzir conhecimento científico, é necessário que se desenvolva uma metodologia considerada científica. O conhecimento científico ele é fático, né? Porque ele parte dos fatos, respeita-os até certo ponto e sempre retorna a eles. Então, o conhecimento científico é fato, ele é fático, ele parte de um fato, né? Tipo assim, não é nada da imaginação e tal. Ele é fático, ele é exato, ele é verificável, ele é objetivo, ele é frio. A gente até diz que conhecimento científico, a ciência é fria e calculista. Então, a ciência procura descobrir os fatos tais como são, independente do seu valor emocional ou comercial. Então, quando a ciência estabelece que uma coisa é assim, independentemente do valor emocional ou comercial. Por exemplo, eu te pago tanto para mudar o resultado do meu exame, que é um processo científico. Não pode. Por mais que altere, mas o resultado é um fato. Ah, você está com uma doença é, incurável e a ciência está mostrando aqui que você tem, né, vai morrer amanhã, por exemplo. Ah, não, eu vou chorar, eu vou espernear. Não adianta. Se a ciência estabelece, então a ciência ela procura descobrir os fatos tais como são, independente do valor emocional ou comercial. Em todos os campos, a ciência começa por estabelecer os fatos. Isso requer curiosidade impessoal, quer dizer, muita curiosidade, desconfiança pela opinião prevalecente e sensibilidade à novidade. Então, para produzir conhecimento científico, a pessoa tem que ter curiosidade, né, impessoal, além de você, desconfiar sempre das opiniões dos outros. Ah, mas eu li no livro, desconfio. Ah, mas eu vi no filme, desconfio. Ah, fulano, desconfio.
Então, é desconfiança pela opinião prevalecente. Ah, mas tem 500 anos que as pessoas dizem que é assim. Pode ter 500 anos de história errada, né? Então, é importante desconfiar. E sensibilidade à novidade. É uma outra questão da ciência. A gente tem que ter sensibilidade à novidade. Quando for surgindo algo novo, as pesquisas dizem isso, né? Tá, é uma novidade. Então a gente tem que ser sensível, tem que ir lá, ver direitinho e tal, né? Então agora, por exemplo, com essa questão, né, da pandemia, muita coisa nova vem aparecendo no campo da ciência. E aí os caras que não entendem vai logo dizer, não, isso não é verdade. Ah, isso não sei o quê. Vamos ser sensível. Não aceitar, mas também não refutar a princípio. Vale, né, essa sensibilidade ao que é novo, né? Sensibilidade à novidade. Tanto nessa questão mais científica, como nessa questão tecnológica. Ah, eu não gosto de digitar, eu não gosto de computador, eu não gosto das redes sociais. Bom, a ciência está trazendo esses recursos para nós. Então, é importante que a gente vá se apropriando disso, vá conhecendo antes de fazer qualquer crítica. E para fechar aqui, a gente tem as características do conhecimento científico, né? O conhecimento científico ele é racional e objetivo, ele atém-se aos fatos, transcende aos fatos, vai além dos fatos, é analítico, requer exatidão e clareza, ele é comunicável, ele é verificável e depende de investigação metódica, ou seja, busca e aplica leis, é aplicativo, pode fazer predições, ele é aberto e útil. Então, se a gente vê aqui, o conhecimento científico é hoje o conhecimento mais usado, porque ele tem uma aplicabilidade na vida da gente no cotidiano. Então, é um conhecimento, assim, quase que verdadeiro, né? Bom, a própria ciência se assume como absoluta, como verdadeira, mas a gente que é dessa linha mais filosófica, né, vai desconfiando, vai aceitando com desconfiança. Então, é importante a gente ter, né, essa percepção. Mas a ciência, sim, é hoje o conhecimento aceito como válido. Um exemplo de conhecimento científico, o Albert Einstein ele descobriu a relação entre a energia e a matéria, expressa através de sua famosa equação E igual mc2. Bom, em qualquer lugar do mundo, essa equação vai ser a mesma, né? Então, aí é um tipo de conhecimento científico. É exato, é objetivo e tem praticidade na vida da gente, ok? Para fechar, a gente tem aqui um pequeno exercício só para pensar. Conhecer é estabelecer uma relação entre a pessoa que conhece e o objeto que passa a ser conhecido. Pode-se dizer que essa ideia está. Então, aqui vocês podem pensar. Eu faço, né, um enunciado e pergunto, né, está correto ou está incorreto? Esse é um exercício para ir treinando a partir do que eu falei. Conhecer é estabelecer uma relação entre a pessoa que conhece o objeto que passa a ser conhecido. Lembra do exemplo da caneca que eu falei? Né? O objeto é a caneca e a pessoa sou eu. Então, se eu quero conhecer um objeto, eu tenho que me relacionar com o objeto. Então, essa ideia está correta ou incorreta? Pensem aí. Outra questão. Pode-se dizer que se trata de um conhecimento científico. Veja, se isso é conhecimento científico. A vacina contra a poliomielite foi descoberta por Albert Sabin em 1959. Esse conhecimento pode ser considerado um conhecimento científico, correto ou incorreto? Pense aí. Depois eu tenho uma terceira, já vamos terminar. Uma terceira questão que pode-se dizer que se trata de um conhecimento popular. Passar por baixo de uma escada dá azar. Esse enunciado faz a gente pensar que é um conhecimento popular, correto ou incorreto? Pensem aí.
E, por último, a gente tem, pode-se dizer que se trata de um conhecimento teológico. O homem foi expulso do paraíso por comer o fruto proibido. A gente pode dizer que esse conhecimento é um conhecimento teológico correto ou incorreto? Pensem aí, né? E me responda. Então, aqui é a nossa próxima aula, os tipos de pesquisa, nós não vamos tratar agora, né? Então, esse era o conteúdo que a gente tinha para ministrar a princípio. Agora, para fechar, nós vamos fazer uma projeção de um pequeno vídeo que fala sobre os tipos de conhecimento. Aí a gente vai assistir os tipos de conhecimento, não. Sobre o que é conhecimento. É para apenas reforçar o que a gente está falando até agora sobre conhecimento, certo? Então, eu vou projetar aqui e aí a gente vai assistir o vídeo. Eu vou diminuir aqui a minha janela, aqui no cantinho, e vamos lá. Conhecimento. O que é? Quais os tipos? Quais as teorias? Descubra agora no mundo no geral. Conhecimento. O que você adquire e usa desde pequeno, para dar os primeiros passos, andar de bicicleta, desenhar. Mas afinal, o que é conhecimento? É o ato de conhecer algo ou alguma coisa. Aquilo que você absorve através de informações que de alguma forma lhe são apresentadas. O conhecimento é inesquecível. É o que você leva para si ao longo da vida, nunca esquecendo, mas talvez perdendo a prática. Quer um exemplo? Pois bem, você aprende a andar de bicicleta, adquire conhecimento. Após anos sem andar, você esquece ou perde a prática? Sim, você perde a prática. O conhecimento é formado por 3 elementos básicos: o sujeito, ou cognoscente, que é a pessoa capaz de obter o conhecimento; o objeto, ou cognoscível, é o que se pode conhecer, aquilo que será conhecido; e a imagem, que é o entendimento do objeto pelo sujeito. Para entender melhor, vou te dar um exemplo. Você é o cognoscente. Esse vídeo é o cognoscível. O que você entender sobre ele vai ser a imagem. Captou? Os seres humanos criaram diferentes explicações para fenômenos naturais e socioculturais. De acordo com estudiosos do assunto, existem 4 tipos principais de conhecimento: senso comum ou empírico, religioso ou teológico, racional, filosófico e científico. Senso comum ou empírico é a forma espontânea de conhecer. É o conhecimento do dia a dia, passado de geração em geração. Religioso ou teológico explica fenômenos naturais não compreendidos, com argumentos sobrenaturais. Racionais ou filosófico consiste em questionar a realidade de uma forma racional para criar ideias e conceitos. E científico, que vem de estudos de fatos reais e cientificamente comprovados. Existem diversos conceitos quanto ao conhecimento e sua origem. Os mais utilizados são racionalismo e empirismo. John Locke defendia o empirismo, diz que todo conhecimento vem de experiência. René Descartes defendia o racionalismo, diz que todo conhecimento vem da razão, e não de experiência. Utilizava a matemática como instrumento da razão para explicar a realidade. Bom, vamos revisar o que aprendemos? Vimos que conhecimento é o ato de conhecer algo ou alguma coisa, o que é inesquecível. É formado por 3 elementos: sujeito, objeto e imagem. Os 4 tipos principais de conhecimento são senso comum, religioso, racional e científico. E as principais teorias são empirismo e racionalismo. E aí, o conteúdo desse vídeo te serviu como conhecimento ou algo passageiro? Comente sua resposta. Caso queira saber mais sobre o assunto, deixe um comentário. Não se esqueça de deixar o like, caso tenha gostado. Se inscreva-se no canal para receber novos vídeos e atualizações. Até o próximo. Então, assim a gente finaliza a nossa aula, né? Fizemos aí com um videozinho, uma pequena revisão do conteúdo. Então, é isso.
essa é a nossa primeira aula e a gente vai se encontrar com videoaulas ou com teleaula, teleconferências, ou pelos meios sociais, né, os canais de comunicação que a gente tem. Até mais.